Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. A partir desta segunda, Tupã está na fase vermelha do Plano São Paulo, com várias restrições de funcionamento. O último boletim da Covid registrou mais uma morte e ocupação de 100% dos leitos de UTI. Nesta semana, Tupã deve ultrapassar os 2.000 casos positivos. Aposentados do INSS começam a receber os benefícios com reajuste superior a 5% a partir do dia 25. O governo do estado lançou um edital de concurso para a contratação de 2.700 policiais militares. Salário inicial é de R$ 3.318, ainda durante a escolinha de formação. Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. O que era um receio da população, comerciantes e empresários de Tupã, agora é uma realidade. A partir desta segunda-feira, Tupã está na fase vermelha do Plano São Paulo, com várias restrições de funcionamento. Saiba como será esse período, que irá durar pelo menos até o próximo dia 5 de fevereiro, quando haverá uma nova reclassificação das regiões. Devido ao grande aumento de casos de Covid em toda a região e ocupação dos leitos de enfermaria e UTI terem aumentado, a região de Marília, incluindo Tupã, foi transferida para a fase vermelha do Plano São Paulo, onde as restrições são maiores. O prefeito Caio Aoki editou um decreto que entrou em vigor nesta segunda-feira, definindo que fica proibido o exercício de qualquer atividade presencial em galerias comerciais, estabelecimentos comerciais, estabelecimentos cuja atividade seja a prestação de serviço, bares, restaurantes e similares, salões de beleza e barbearia, academias e centros de ginástica, e realização de eventos e atividades culturais e todas as atividades que gerem aglomeração, exceto aquelas consideradas essenciais, respeitando-se os protocolos sanitários. Vendas de alimentos poderão ser feitas no sistema drive-thru. O decreto também suspende o atendimento ao público nas repartições públicas da Prefeitura durante a vigência da fase vermelha. Bom, nós já esperávamos, essa mudança da fase laranja para a fase vermelha devido a uma série de acontecimentos em toda a nossa região. Ocupação dos hospitais batendo aí na casa dos 100%. Há 15 dias, a UTI da Santa Casa de Tupã, que desde o início da pandemia mantinha uma média de 30%, 40%, chegou a 50%, mas não tinha uma ocupação, passou a receber pessoas da região, bateu na casa dos 100%. Hoje, se precisar de UTI para alguma pessoa daqui da cidade ou alguém que tenha uma emergência devido à Covid, não tem, terá que aguardar numa fila para poder ser atendido. E isso também, além do aumento devido às festas de final de ano, as pessoas desrespeitarem um pouco, também algumas cidades da região desativaram as suas UTIs achando que estava tudo resolvido, ou para economizar, ou por uma série de questões. O que acontece? As cidades que têm UTI acabam sobrecarregando. Tupã, Marília, e agora fica nessa situação. Então, na fase vermelha, tem uma série de restrições e os comerciantes, empresários precisam acompanhar. Tupã teve aí um período que foi bom porque nós ficamos 5 meses, todo o estado quase na fase vermelha, laranja, e Tupã estava com o comércio liberado. Agora é hora também de colaborar para que a gente passe rapidinho esse momento e volte aí a fortalecer a nossa economia. Temos a vacina, a esperança renovada, os profissionais de saúde já estão recebendo. O Hospital das Clínicas de Marília, que é um hospital universitário, foi um dos 5 hospitais escolhidos pelo governo do estado para vacinar os profissionais. Então a esperança está de volta, mas é importante saber, nós só teremos liberdade para andar nas ruas com mais tranquilidade, provavelmente no final do ano. Por enquanto, máscara, álcool em gel e todos os cuidados é necessário. E mesmo assim, quando a gente chegar no final do ano, não vai ser aquela liberdade total. Sempre vamos ter que ter esses cuidados.
E a entrada da região na fase vermelha se explica muito pela situação que se encontram os municípios e os hospitais em todas as cidades da chamada região de Marília. Em Tupã, por exemplo, o último boletim da Covid registrou mais uma morte e ocupação de 100% dos leitos da UTI. Nessa semana, ainda Tupã deve ultrapassar os 2.000 casos positivos, o que já será quase 3% da população infectada pela Covid. Acompanhe. A entrada da região na fase vermelha se deve pela situação preocupante que se encontram os municípios e os hospitais em todas as cidades da chamada região de Marília. Em Tupã, a situação não é diferente. Quase 3% da população já foi infectada pelo novo coronavírus e dia a dia aumentam os registros de novos casos. Na sexta-feira, a Prefeitura de Tupã divulgou uma nova atualização do boletim epidemiológico com os casos de coronavírus na cidade. Em um período de 24 horas, Tupã havia registrado 32 novos casos positivos da doença e mais uma morte em decorrência da Covid. A morte foi de um homem de 78 anos, que estava internado na UTI e não resistiu. Este senhor foi a morte de número 60 em Tupã, provocada pela Covid, uma média de 6 mortes por mês desde o início da pandemia. Contaminados, a cidade tem oficialmente 1.974, o que representa uma média de 200 casos por mês. Nesta semana, Tupã deverá ultrapassar os 2.000 casos. Isto porque 81 pessoas aguardam resultado de testes e mais 35 suspeitos foram notificados e farão exames para a Covid. Tupã tem 110 pessoas no período de transmissão, ou seja, que podem contaminar familiares e outras pessoas caso não fiquem em quarentena. Outro número extremamente preocupante é que há pelo menos 15 dias a taxa de ocupação dos leitos de UTI da Santa Casa permanece em 100%. Dos 15 internados na UTI, 6 pacientes são de Tupã e 9 pacientes são da região, sendo 4 de Bastos, 1 de Rinópolis, 1 de Arco-Íris, 1 de Pompeia, 1 de Marília e 1 de Ourinhos. Já a taxa de ocupação dos 20 leitos de enfermaria também destinados aos pacientes de Covid, está em 30%, com 4 pacientes de Tupã e 2 da região, sendo 1 de Bastos e 1 de Iacri. São números preocupantes. Nós temos aí a Santa Casa que já atende a toda uma região, 11 municípios, em todos os momentos de dificuldade, das pandemias, de tudo que acontece, da dengue, de outras situações, a Santa Casa recorre. Agora, com essas mudanças devido à Covid, Tupã passou a atender cidades como Ourinhos, Assis, Paraguaçu Paulista, cidades mais longe que estão mandando aqui as pessoas com problemas de Covid. Elas são atendidas, são internadas, mas isso gera aí um aumento e a cidade não tem estrutura. O que a gente espera é que essas cidades voltem a oferecer o seu atendimento de UTI, atendimento para Covid, para que a gente possa dividir um pouco essa questão. Se cair tudo em Tupã, tudo em Marília, não tem estrutura de saúde, de profissionais, estrutura para receber todas essas pessoas e dar o tratamento adequado. Nós estamos aí começando uma vacinação, mas ainda é muito cedo para a gente falar aí sobre a liberação, principalmente porque esse primeiro lote de vacina não é suficiente. Só para você ter uma ideia, nesse primeiro grupo que precisa ser vacinado, profissionais da saúde, pessoas que vivem em asilos, pessoas acima dos 60 anos, são necessárias mais de 14 milhões de doses. Se você falar 2 doses para cada um, são 28 milhões. Nós temos 6 milhões que começaram a ser distribuídas, mais 4 milhões de doses que serão aí pedida a liberação. Fora isso, nós temos que aguardar. Então a gente vê que a situação é melhor, mas não é uma situação resolvida. O que vai resolver mesmo? Ficar em casa, álcool em gel, uso de máscara e todo o cuidado enquanto a gente não resolve de vez esta situação.
E nós vamos ver depois do intervalo. Aposentados do INSS começam a receber os benefícios com um reajuste que é superior um pouco a 5%, já a partir do próximo dia 25. E o governo do estado lançou um edital de concurso para a contratação de 2.700 policiais militares. O salário inicial é de R$ 3.318, ainda durante a escolinha de formação. Nós voltamos já com essas informações e também a previsão do tempo.